E aí você cobriu 50. Pô, 50? Sim. 50 eu me lembro que eu cobri, veio o diretor-chefe do jornal, Bruno Roghi, e eu fiquei encarregado da parte de São Paulo. E ele depois foi para o Rio, que claramente no Rio que ia resolver a questão. E havia expectativa de uma goleada, porque o Brasil tinha feito 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, então... Era um grande time, né? Indiscutivelmente um grande time. Eu faço apenas seríssimas ressalvas ao técnico, que para mim foi o técnico que perdeu o jogo, porque frente ao Uruguai, no momento que, pela forma do regulamento, você jogava pelo empate, aos 2 do segundo tempo você faz 1-0, se fecha, deixa o adversário vir, abrirá espaço em contragolpe com Zizinho e Jair e o Ademir no meio, você vai marcar gols forçosamente. O técnico brasileiro preferiu deixar o time ir para frente. Schiaffino tomou conta do meio de campo, ninguém pensou numa marcação homem a homem com o líbero atrás, que teria resolvido o problema, e deu no que deu. Foi a derrota mais dolorosa da época, porque o Brasil meio que entrava na moda ali, né? Exatamente. Eu me lembro que quando à noite eu falei com o diretor do meu jornal, do Correio dello Sport, ele falou, olha, o jogo que você fez, naquele dia tinha também Espanha e Suécia. Faz 30 linhas, tanto para marcar, mas me faz uma série de entrevistas com pessoas para saber como é que receberam esse impacto, esse maracanazo, como diziam os uruguaios, o que foi, como não foi, tal. Aí eu fiz as entrevistas e ficou marcado realmente essa grande surpresa na história do Mundial. E dali até 86 cobriu todas as Copas. Sim, ou diretamente ou pela televisão comentando aqui, dependendo das Copas. E a que me deixou melhores lembranças foi a Copa de 70. Primeiro porque, pela organização da Jovem Pan, nós fomos quando foi a seleção. Então, um mês antes. Aí ficamos em Guanajuato, que era uma cidade universitária no centro do México, e eu era escolhido como o chofer da equipe, eu guiava o carro da equipe, então tive a oportunidade de passear para cá, para lá, ver uma porção de coisas, e me lembro até hoje 2 acontecimentos. Primeiro, em Leão, na quarta-feira, antes da estreia da Copa do Mundo, era um jogo último amistoso da seleção do Brasil, então fizemos aquela transmissão. Naquele tempo tinha apenas 3 circuitos, então o nosso era o conjugado da Tupi, da Bandeirantes e da Jovem Pan. Fizemos entrevista com os jogadores, tal. Aí, no fim, o técnico chamou, alô Rio, alô Embratel, como é que foi? E o cara respondeu, não chegou nada. E aí? Aí um ficou olhando para a cara do outro. Eu me lembro, os comentaristas eram eu, o Mário Moraes e o Mauro Pinheiro. Se for assim domingo, estamos demitidos. E aí, só um palavrão para definir exatamente. Puta que pariu, estamos full.
Já era Jovem Pan ou era Pan-Americana ainda? Não, ainda era Pan-Americana. Já era, né? Pan-Americana, emissora de esportes. Aí eu me lembro, num sábado, antes da estreia da Copa, era um dia assim morto. Aí o Pedro Luiz fala: Cláudio, vamos sair, eu quero ir lá no estádio. Falei: pô, Pedro, vamos fazer o quê? No estádio hoje é sábado, não tem ninguém. Nem as moscas. Fica quieto, você vai ver. Tá bom. Aí vou no estádio, chega lá, o cara surpreso, enfim, abriu portões. Aí eu Pedro: olha, nós outros somos de Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, Rádio Pan-Americana, é a cadena oficial do Brasil. E amanhã estamos acá para transmitir, onde eu vou deixar o coche. Ele falou: bom, aí tal. Muitas graças, tal. $10 na mão do cara. Tá bom. Cabine. Bom, fomos lá ver, tal, mostraram onde é a cabine. Tudo bem. Quem é o responsável pelas cabines? Aí apareceu um cara, tal, mesmo discurso, tal, $100 na mão do cara. Então, esta manhã. Quem é o engenheiro responsável do som? Aí veio, tal, mesmo discurso, não sou, $200 na mão do cara. Resultado prático. O dia seguinte, nós chegamos, primeiro que, desde o porteiro, todo mundo estava. Escolta. Depois, na cabine, nós tínhamos começado a falar, ainda não tinha aberto a transmissão, e tinha um ruídozinho, mas quase imperceptível no retorno. Aí veio logo o engenheiro, falou: olha, não se preocupe, eu vou dar esse retorno para a Tupi transmitir, e a linha da Tupi de transmissão, que está limpinha, vai ser o retorno de vocês. Não é de hoje isso, né? Não é de hoje, mas funcionou. Funcionou. E uma Copa fantástica também, né? Sim, uma Copa em que o calor... Eu me lembro, no jogo entre Brasil e Inglaterra, eu estava sentado na cabine de imprensa e senti o suor escorrer. Imagina os coitados a meio-dia correndo lá em campo. Quer dizer, era uma coisa que quebrava o ritmo de qualquer equipe. Tanto que se viu quando a Inglaterra e a Alemanha fizeram a prorrogação. A Alemanha, no jogo seguinte, depois de uma hora, abriu o bico que não conseguia mais. E aí, eu me lembro que eu falei para o Josival Peixoto que até então tinha sido um rodízio. Cada um transmitia meio tempo. E na final ficou 30 minutos cada um. Eu falei: Josival, você está roubado, porque você vai transmitir, deu sorteio, os últimos 30 minutos, e a Itália vai parar em campo, não vai ter jogo. Não vai ter. Já sabia-se que não Já daria. Sabia-se que vai aguentar uma hora, depois não vai aguentar mais. Deixa comigo, eu faço a poesia. É uma narração muito conhecida dele mesmo. E de fato ele conseguiu fazer uma narração extremamente brilhante, como aliás sempre. Um locutor excelente e, sobretudo, com conhecimento de português e de conhecimentos gerais bem acima da média, sem querer fazer nenhuma conotação negativa aos demais, mas ele realmente estava acima do... E foi âncora durante muito tempo também. Né? Não por nada ele era advogado. Exato.